Mete bronca, Rodney. Galera, é, boa noite para todo mundo. Esse é uma sentença que a gente gosta muito. Ano passado a gente fez uma batalha, né, um debate, uma coisa assim. Foi com o João de Curitiba e o Mauro Goldbaum de São Paulo. Foi bem legal. E um falando a favor, outro falando contra. A gente os dados eram bem limitados, né, porque era o dado de um ano. O Tiago fez um paper, quer dizer, que eu participei, que é um paper de revisão crítica da fotobiomodulação, e isso é um tema muito quente, né? Muito quente não só no Brasil, tá, Tiago? Não sei se você tem noção disso, mas eu fui na Academia Americana ano passado e foi falado disso, né? O Angiogênesis, que é o congresso que o Rosenfeld produz, né? Eles também tiveram uma sessão que falaram de fotobiomodulação, então às vezes é uma moda que pega no Brasil, não pega fora, a gente fica falando aqui e ninguém fala fora, né? Mas não é verdade para fotobiomodulação, tá? É uma coisa que é falada fora também, apesar vamos dizer, da fragilidade dos dados. E aí saiu o estudo de 24 meses, super recente, se eu não me engano, foi publicado quando, Thiago? Você sabe assim de Rapaz. cabeça? Saiu Foi agora em esse ano, não 2026. é? Tá falando O Light 73. Foi publicado agora esse foi ano, tá? agora. O Agora, Retrieve. agora. Mês É, passado, coisa assim. é. E eu acho que vale muito a pena a gente. Você vê que tem gente conhecida aí, tem o David Boyer, tem o Richard Rosen, enfim, pessoas que são conhecidas da retinologia mundial. E eu acho que vale a pena a gente discutir e depois colocar o mesmo olhar crítico que a gente colocou da outra vez, né, Tiago? Então, a condução da apresentação do paper vai ser pelo fellow do Tiago, é isso, Matheus? E depois Isso. o Tiago vai fazer uma revisão crítica e a gente faz a discussão. Matheus, mete bronca e como qualquer terça, o chat está aberto para perguntas, não só o chat, vocês podem ligar a câmera e perguntar o que vocês quiserem, falar, abrir, enfim. Vai lá, Matheus. Bom, então, boa noite, primeiramente. Queria agradecer ao Dr. Tiago aí pela oportunidade, pelo convite e agradecer a todos presentes aí pela atenção. Eu fui encarregado de fazer a discussão de acordo com a análise dos próprios autores do estudo Lightsite 3, e foi a versão de 24 meses da análise da fotobiomodulação em pacientes com portadores de DMR seca. Ele foi seguido aí depois da repercussão que o Lightsite 1 e o 2 trouxe, e aí eles fizeram a versão de estudo de acompanhamento por 24 meses. Eu sou fellow de primeiro ano de retina cirúrgica lá da Fundação, assessorado e orientado pelo Dr. Tiago Haas. Então a gente vai dar início. Deixa eu apertar aqui. Então, os senhores estão conseguindo ver minha tela tranquilamente? Sim, Vamos Então, sim. vamos lá. Iniciando pela introdução do artigo, a gente vai discutir do que se trata, né, a fotobiomodulação. Ela é uma estimulação com luz LED, com comprimento de onda de 500 a 1000 nanômetros de comprimento de onda, que faz estímulo celular. O próprio nome é autoexplicativo. E ele é baseado num princípio teórico de fisiopatologia da DMRI, onde a retina, por ser um órgão, tecido com alta demanda metabólica e com altas necessidades calóricas, tem que ter uma mitocôndria extremamente ativa e funcional. Então, baseado nisso e na suposta fisiopatologia de que a DMRI poderia ter uma disfunção mitocondrial associada, a fotobiomodulação seria uma terapia muito interessante, que ela faria uma ativação mitocondrial, aumentando a disponibilidade de ATP, o que diminuiria o estresse oxidativo e causaria citoproteção, teoricamente causando aí sendo uma terapia que mudaria o curso clínico de uma doença. O Lightsite 1 e o Lightsite 2 mostraram aí benefícios anatômicos e funcionais na população que foi estudada, e aí foi feito o design do Lightsite 3, para aumentar ainda mais a avaliação sobre a fotobiomodulação e fazer uma verificação da segurança e da eficácia a longo termo, a longo prazo, né, que foi definido como o período de 24 meses. E essa foi a hipótese principal do artigo. A fotobiomodulação seria ou não uma terapia modificadora de doença?
E aí na imagem temos o Valeda, né, o sistema disponibilizado para terapia de fotobiomodulação pela Alcon. A metodologia do artigo, então, é um estudo duplo cego randomizado, controlado por placebo, multicêntrico e prospectivo. Foram acompanhados ao longo desses 24 meses. Foi feita a alocação de 2 para 1, dois pacientes no grupo tratamento para cada um paciente no grupo placebo, e foram inclusos aqueles doentes com maiores de 50 anos com DMRI seca, a forma intermediária, com acuidade visual entre 20/32 a 20/100. Excluíram-se todos os pacientes com forma avançada da doença, ou seja, a neovascularização e a atrofia geográfica central foi critério de exclusão, e pacientes com outros fatores confunditórios, de confusão, né? Outras doenças retinianas importantes que entrariam em fatores de confusão para a análise dos pesquisadores. E com isso, juntaram-se 100 pacientes que renderam 148 olhos. E a intervenção foi exatamente estabelecida pelo uso do dispositivo Valeda, né, que fez a fotobiomodulação em 9 sessões a cada ciclo e 3 sessões por semana, a cada 3 a 5 semanas e a cada 4 meses, totalizando aí ao longo de 24 meses o acompanhamento de todo o estudo. O grupo controle, que recebeu placebo, não recebeu um placebo verdadeiro, recebeu apenas uma dose reduzida da fotobiomodulação em comparação com os pacientes expostos à terapia de maneira completa, teoricamente. E o principal endpoint, né, o que os pesquisadores queriam avaliar como resposta disso para falar se realmente houve ou não benefício do tratamento é mudança da melhor acuidade visual do paciente. Esse foi o parâmetro utilizado para definir se o placebo versus o tratamento teve diferença. Entrando já no mérito dos resultados, vamos abordar o quê? O primary endpoint, né? Que foi a quantidade de letras, né? A quantidade de melhor acuidade visual, que foi o parâmetro que os pesquisadores estabeleceram. É bem promissor, é bem atraente quando você vê que os pacientes tiveram, ao longo de 21 meses, né? No time de 21 meses, um aumento de 6,2 letras, com um P significativo, sendo que isso é a média, ou seja, 61,5% dos pacientes tiveram pelo menos 5 letras, e 23% dos pacientes tiveram pelo menos 10 letras de ganho. Então é bem motivacional, né? Bem motivador ver um valor desse. Houve melhora de acuidade visual e redução da progressão da baixa visual. Então, foram dois elementos que foram observados pelos pesquisadores. Acusaram redução da progressão das drusas e menor incidência de atrofia geográfica nos pacientes expostos ao tratamento. Esses expostos à fotobiomodulação, apenas 6,8 desenvolveram atrofia geográfica, enquanto que no placebo, 24% dos doentes desenvolveram, com um P significativo também. Então, além de menor incidência de atrofia geográfica, o grupo exposto ao tratamento teve menores taxas de crescimento de atrofias geográficas prévias. Então, e um detalhe que eles também avaliaram, né? Os benefícios de todos esses resultados foram maiores em pacientes com uma baixa visual menor, ou seja, aqueles pacientes que já tinham uma acuidade visual um pouco mais prejudicada em comparação a pacientes com uma acuidade visual um pouco melhor. Aqui no gráfico inferior, a gente vê a incidência de atrofia geográfica nos pacientes em 6,8% dos pacientes expostos ao tratamento, enquanto que 24% dos pacientes expostos ao placebo evoluíram, teve incidência de atrofia geográfica. E no gráfico superior temos a acuidade visual. O gráfico preto apresenta os pacientes expostos ao tratamento e o gráfico cinzentado expostos ao grupo placebo. Então a gente vê essa diferença do baseline de melhor acuidade visual de cada paciente em relação a ter sido exposto ou não ter sido exposto ao tratamento proposto. Ainda em resultados, eles foram avaliar também a qualidade de vida referida pelos próprios pacientes. Então, houve também um P significativo nos pacientes expostos ao tratamento. Eles mesmos conseguiram referir uma melhora significativa da qualidade de vida. E também de resultados. Uma das propostas do estudo foi avaliar longitudinalmente, por 24 meses, foi avaliar o perfil de segurança do tratamento, né, da intervenção. E foi um perfil favorável. Não foi detectado fototoxicidade, afinal de contas era uma luz LED de um comprimento de onda de 500 a 1000 nanômetros. Não foi detectado dano à retina e os efeitos adversos foram similares aos efeitos adversos do grupo placebo. E realmente não faz sentido não ser, porque
O grupo placebo também recebeu, né, doses baixas de exposição ao Valeda como terapia controle, como grupo controle. E os efeitos adversos foram relativamente tranquilos, como olho seco, ceratite e visão de floaters. Agora entrando no mérito da discussão, o que que os autores, com esses resultados em mãos, tomaram de conclusão e discutiram a respeito, né, para poder avaliar. Eles conseguiram afirmar que a fotobiomodulação teve benefício funcional para os pacientes, de acordo com a quantidade de ganho de visão, que foi o primary endpoint deles, e benefício estrutural, avaliando ali a questão de incidência de atrofia geográfica e menor incidência de aumento de atrofias geográficas pré-existentes. O grupo controle, então, apresentou declínio progressivo da visão e também maiores taxas de atrofia geográfica. Então, realmente, o grupo controle, nesse estudo, apresentou piores resultados finais, tanto de acuidade quanto de resultados estruturais. Na discussão, os pesquisadores apontaram que os resultados apareciam precocemente, ou seja, de maneira mais precoce, o tratamento já surtia efeitos e motivava o doente a querer manter a intervenção. E foi uma resposta sustentada. Ao longo dos meses, foram feitas análises aos 13 meses, aos 21 meses e aos 24 meses, e houve aí uma resposta bem satisfatória e bem, digamos, estável. E eles discutem também o mecanismo fisiopatológico como forma de justificar a intervenção e justificar o porquê da intervenção ter tido esse suposto benefício, que a fotobiomodulação, ela atinge ali o metabolismo mitocondrial e não que acelera, mas otimiza, evita disfunção mitocondrial, e isso reduziria o estresse oxidativo, que é ao qual a retina está sendo exposta. Aí o grupo de estudos mesmo já mostra algumas limitações, que foram a principal, o grupo controle ter sido exposto a uma dose de tratamento de fotobiomodulação, não foi um placebo verdadeiramente, teoricamente, né? Ele foi exposto apenas a uma terapia em doses menores do que o grupo com tratamento. E também uma amostra de tamanho moderado. Foram juntados 100 pacientes e 148 olhos, que é uma amostra relativamente bem modesta em relação a estudos de maior porte. Essas foram as duas únicas limitações que o estudo apontou durante a discussão, durante todo o artigo. E de take-home message que o próprio artigo traz e que a gente, lendo o artigo, consegue chegar à própria conclusão pessoal é: a fotomodulação melhora a visão, melhora a qualidade de vida, é uma terapia que diminui a progressão de doença e que ela tem esse mecanismo fisiopatológico possível de atacar a disfunção mitocondrial e otimizar aí o metabolismo dessas mitocôndrias e diminuir o estresse oxidativo. Essa é a ideia que a gente tem quando a gente lê o artigo. É bem promissor, aparenta estar bem convincente os dados, os valores estatísticos são realmente de acordo com o estudo comprovados. E essa aí é a análise que eu consegui fazer com o auxílio do Dr. Tiago do artigo da fotobiomodulação do Lightsite 3, de 24 meses. Ah, excelente, Matheus. Perfeito, doutor. Eu vou, eu vou compartilhar minha tela aqui Eu e vou a gente vai. interromper a minha aqui então. Tá. Deixa eu fazer aqui como é que faz. Agora, você vê que, do ponto de vista de resultado, absurdo, né? O resultado, assim, cura da DMRI, né? Porque Bem otimista, 23%, né? isso, 23% melhorar em 10 letras de pegar esse paciente com DMRI seca, né? Que a maioria, sei lá, a visão não é tão comprometida assim, você conseguir que um quarto tenha uma melhora de 2 linhas de visão, e a média de 6 letras agora não me lembro agora quantos foram mais de 5 letras, a grande maioria, né, 60 e poucos por cento, eu acho. 63%. É, é uma diferença muito grande, né? Inclusive no risco de atrofia, enfim, é um resultado muito otimista, né? Realmente a gente fica impressionado, publicado no Retina e tal, né? Vai lá, Tiagão, passa Bora. pra gente. Sai. Deixa eu ver aqui.
Aparece. Tá Tá aparecendo. aparecendo? Tá. Então, o Matheus, eu pedi para ele apresentar o artigo do Lightside 3, 24 meses, mantendo a visão dos autores, com a discussão, com todas as conclusões deles, tá? Sem nenhum tipo de análise crítica. E a gente fez isso de forma intencional para depois a gente entrar e, vamos dizer assim, fazer um debate, né? Eu vou fazer agora uma análise mais crítica em relação a esses resultados de 24 meses do Lightside 3. Então, realmente, resultados são surpreendentes, né? Melhora na visão e, inclusive, prevenção importante da forma mais grave, né, da degeneração macular relacionada à idade, que é a atrofia geográfica. Eu questiono, será que estamos salvos da doença que é mais séria no mundo hoje? Média de ganho de visão de 6,2 letras. 61,5% dos pacientes tiveram um ganho mais de 5 letras de TDRS. Além disso, o Lightside 3 ele teve um excelente perfil de segurança com pouquíssimos efeitos colaterais. E mais, a fotobiomodulação mostrou uma proteção importantíssima contra a complicação mais temida da degeneração macular relacionada à idade, atrofia geográfica. Foram 6,8% de incidência de atrofia geográfica no grupo da fotobiomodulação versus 24% do grupo sham. Aí eu faço uma pergunta para você, Rosman, Du. Vocês já ligaram para a Alcon para encomendar o Valedo ou não? Ah, não, tá com fila, né? Você sabe disso, né? Tá com fila. Mas beleza, gente, vamos. Agora, tirando a brincadeira, vamos fazer uma análise, né? Isso aqui é muito importante, tá? O Lightside 3 ele determinou um desfecho. Tiago, só uma coisa, para você ver a importância do aparelho, né? Uma empresa como a Alcon comprou, então você vê que não é uma importância mundial, né? Não é uma importância no Brasil só. Sim, Desculpa, foi só uma intervenção, pode falar. não, com certeza. Mas vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá? O Lightside 3, esse estudo clínico randomizado, ele determinou como desfecho primário medida de visão e TDRS. O que que isso significa na prática, tá? Significa que todo o cálculo do tamanho amostral, do desenho do estudo é medido nesse desfecho. Esse dado é o dado mais importante do estudo. É a partir desse dado que a gente sabe se aquela intervenção ela gerou um efeito. Mas aí eu quero trazer uma pergunta para os colegas, tá? Será que medir visão e TDRS é a melhor forma de medir eficácia de tratamento de drusa? Eu, pessoalmente, nos meus pacientes com drusas que não evoluem com forma grave da doença, atrofia geográfica, membrana neovascular, eles geralmente mantêm a visão, eles não têm perda de visão. Mas vamos ser acadêmicos aqui. Deixa eu apresentar alguns dados para vocês. Essa coorte aqui, ela acompanhou 950 olhos de pacientes com DMR intermediária durante 2 anos. Eles acharam uma perda, uma variação irrisória de 1,5 letras de TDRS em 2 anos. Esse AREDS Report de 10 anos, o que ele avaliou? Ele acompanhou pacientes com DMR intermediário durante 10 anos e ele constatou que em pacientes com drusas grandes que não evoluíram para formas graves da doença, atrofia vascular, eles mantiveram a visão média de 20 e 25 durante 10 anos. Então, se o paciente não evoluía para forma grave, ele mantinha uma visão média de 20 e 25. Esse estudo aqui é muito interessante. Ele demonstrou que a medida de visão TDRS ela tem uma variação normal, que é o que a gente chama de ruído de aferição, de 5 a 8 letras em pacientes normais. O que que isso significa? Que em diferentes momentos, quando você vai medir a visão de pacientes normais, pode ter essa variação, tá? De 5 a 8 letras. E pior, isso é muito mais amplificado em pacientes com degeneração macular relacionada à idade. Essa variação
esse ruído de aferição, que a gente chama do ETDRS, ele pode chegar a 12 letras de ETDRS. E, assim, mais um argumento, né, que talvez a medida de visão TDRS não seja a melhor forma de medir eficácia de tratamento para a drusa, esse estudo aqui do Ponderfer All, ele avaliou a relação entre acuidade visual, e TDRS e volume de drusa. Na verdade, ele avaliou uma série de medidas funcionais com volume de drusa para entender quais poderiam ser mais sensíveis para pegar essa variação de volume de drusas, tá? E o que ele achou em relação à medida de visão de TDRS? Não tinha relação com o volume de drusas, tá? Então, resumindo, medida de visão TDRS não serve para medir eficácia de tratamento, né, de eficácia de drusa. Isso por si só já gera um viés muito grande no estudo Lightside 3, que colocou como desfecho primário medida de visão TDRS. Mas tudo bem, vamos fingir, tá? Vamos imaginar que é sim, medida de visão TDRS é a melhor forma de medir a eficácia de tratamento de drusa. Será que mesmo assim vale a pena? Então, olha o que eu fiz aqui para vocês. Eu rodei uma meta-análise com os dados atualizados do Lightside 3 de 21 meses, para ver que resultados nós teríamos em relação ao desfecho primário, que é o mais importante que a gente está discutindo, tá? Quando comparado fotobiomodulação e chão. E, para surpresa de ninguém, 1,38 letras de TDRS de diferença. Qual que é a relevância clínica disso? Praticamente o mesmo resultado que a gente teve na nossa meta-análise publicada, que o Du participou, que o Rosman participou, de 2024, que foi de 1,79 letras. Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Explica, Thiago, explica a diferença, porque você achou uma diferença de menos de 2 letras. Mas qual que é a diferença desse número que você achou para o número, porque no paper a diferença parece ser maior, né? Quando eles colocam. Eles colocam a Porque, diferença. Rosman, eles colocam como a diferença lá o baseline eles pegam o início no grupo da fotobiomodulação e no final do grupo da fotobiomodulação. Eles não pegam a diferença com o sham, que não faz sentido nenhum, porque você não está fazendo um single arm, né? Você não está fazendo um estudo de um braço só, você está comparando com o controle, né? E quando eles dão aqueles dados lá de 6,1 letras, é em relação ao baseline, não é em relação ao grupo controle. Então, Uhum. assim, foi uma forma lá que eles colocaram, né, os resultados, mas quando você faz a diferença de visão com o grupo controle, né, você acha essa diferença aqui, tá? Ô, Thiago, deixa eu só fazer uma pergunta para ver se eu entendi. Então, essa melhora da visão foi única e exclusivamente entre o mesmo grupo. Mas, Exatamente. mas ele mostrou o quanto que ficou no grupo controle, é a diferença do baseline para o final? Mostrou, mostrou, inclusive porque, assim, para a gente calcular na meta-análise, a gente pega a visão final, né, do grupo controle, a visão final do de intervenção, e aí você roda lá a estatística e você faz, E né? quanto é que deu a diferença do grupo controle no chão? Ele, Deixa eu ver ele, aqui. ele fala, porque para você ter uma diferença de 1,7 letras, quer dizer que o grupo controle também deve ter tido ganho de letras. Sim, sim, sim. E ele omite isso Mas no. só para deixar claro, Du, que essa 1,7 letras foi da meta-análise, não foi do estudo individual, tá? Não foi do Lightside 3. Eu vou mostrar aqui do Lightside 3 a diferença aqui, tá? Tá. Aqui, ó, né? Aí eu até coloquei dessa forma aqui, ó. Vamos imaginar, né, que vale somente o estudo Lightside 3.
tá? Só o Lightsite 3. O Lightsite 3, se a gente colocar aqui no Force Plot, né? Esse aqui é o Lightsite 1, esse aqui é o Lightsite 2 e aqui é o Lightsite 3, tá? Aqui você vê aqui, ó, um ganho de 6,20, tá? No grupo de fotobiomodulação e um ganho de 2,40, respondendo a sua pergunta, tá? Uhum. No grupo controle. Isso A de gente média, né? tem, a gente tem uma diferença de 3,8 letras. Então, assim, a gente está pegando o Lightsite 1 e o Lightsite 2, eles não deram diferença, tá? Se vocês verem aqui, ó, se vocês derem uma olhada aqui no Force Plot, esse aqui é o Lightsite 1, você vê que o intervalo de confiança ele pega aqui a linha do Null Effect, né? O Lightsite 2, idem, então não teve diferença. O único estudo que deu positivo para a fotobiomodulação foi o Lightsite 3. Então, aí o que eu estou falando? Então, vamos pegar o melhor estudo, tá? A gente pegando a meta-análise não foi favorável. Então, vamos pegar somente o melhor estudo. 3,8 letras, tá? Do único dos 3 estudos que deu um resultado positivo. Aí eu questiono, 3,8 letras. Qual que é a relevância clínica disso? 3,8 letras não bate o homicídio de 6,8 letras que a gente calculou lá naquela nossa meta-análise. Não sei se vocês lembram, o homicídio é um método que a gente calcula para definir relevância clínica. Então, é uma ferramenta que você utiliza e, a partir dessa ferramenta estatística, nós determinamos que, ó, daqui a partir de 6,8 letras, isso vai ter uma diferença real na vida do paciente. Isso aí vai ter relevância clínica do paciente. Não bateu, tá? 3,8 letras não bate aquele ruído de aferição que eu falei para vocês nos slides anteriores de medida de visão de TDRS, que pode ter de 5 a 8 letras. Quem me garante que isso aí não é ruído de aferição, tá? E muito menos o ruído de aferição em paciente com DMR intermediário, que pode chegar até 12 letras, tá? Então, vocês querem parar em algum momento aí para discutir alguma coisa? Não, vamos indo, mas Não, mete bronca. Então, beleza. Então, resumindo, desfecho errado, e mesmo se a gente considerar esse desfecho errado, resultados irrelevantes. Mas, pessoal, toda essa discussão que a gente trouxe aqui em relação a desfecho primário adequado, qual que seria o desfecho primário mais adequado para medir a eficácia de tratamento de brusa, ou se isso teria relevância clínica ou não, se essas 3,8 ou 1,7 da própria meta-análise teria relevância clínica, isso aí já foi discutido lá em 2024, né? Isso aí já foi bem debatido aí ao longo dos anos, isso não é novo. O que esse estudo Lightsite 3, 24 meses, ele traz de novo e chama muita atenção são os dados dele referentes à atrofia geográfica. Eu lembro que quando o Roisman me mandou esse estudo, eu olhei aquilo e eu assustei. Eu falei, nossa senhora, isso aqui é muito bom, né? Mas por quê? Agora, sim, escuta o que eu vou dizer para vocês. Isso aí vocês vão ouvir muito nos próximos congressos, tá? Vão sim, vocês vão ouvir muito. Fotobiomodulação diminui a chance de atrofia geográfica em paciente com degeneração macular relacionada à idade. Fotobiomodulação diminui a chance de atrofia geográfica em paciente com degeneração macular relacionada à idade. Por que vocês vão ouvir muito isso aqui? Por causa desses números. 24% de incidência de atrofia geográfica em 2 anos no grupo CHAM versus 6,8% no grupo da fotobiomodulação. Realmente chama atenção. Então, será que a gente está frente a um game changer? Será que achamos a solução para uma das principais causas de cegueira no mundo? Então, vamos lá. Vamos analisar isso melhor, tá? Lembra que eu falei para vocês ali atrás que o desfecho primário do Lightsite 3 é medida de visão a TDRS? Isso daqui eu peguei no trials.gov, tá? Do estudo Lightsite 3. Vocês podem observar que a atrofia geográfica não aparece nem como desfecho secundário, tá? Desfecho primário, best corrected visual acuity, desfechos secundários, contrast sensitivity, central drusen volume,
and central juice and thickness. Atrofia geográfica não é mencionada nem como desfecho secundário. O que isso significa? Significa que incidente de atrofia geográfica é um desfecho exploratório. O que é isso? É um desfecho não planejado. Tá? Isso aqui eu tirei do próprio documento do FDA que ele fala sobre isso, sobre os desfechos de atrofia geográfica no estudo Lightsite 3. New GA, eu vou ler aqui para vocês. New GA was not a pre-specified endpoint. The study and the pre-specified endpoints were not designed to assess whether the treatment could slow the rate of progression to GA, the instance of GA, or the rate of growth of GA lesion. Ok, então, incidência de atrofia geográfica é um desfecho exploratório, ok, é um desfecho não planejado. Mas o que isso significa na prática? Por que isso muda tanto a nossa avaliação? Significa que não devemos fazer conclusão baseada nesse desfecho. Nós devemos evitar conclusões baseadas em desfechos exploratórios. Por quê? Por vários motivos, mas eu listei aqui 3 principais, tá? Geralmente, desfechos exploratórios eles não possuem poder estatístico para responder ou confirmar a hipótese, tá? E, em segundo lugar, desfechos exploratórios eles estão muito sujeitos a viés de seleção. Tá? Ali, com os dados prontos, os pesquisadores eles vão escolher os dados mais interessantes, que vão defender ali a hipótese deles, ou que vão dar a eles uma maior chance de publicar numa revista melhor. Então, tem um viés de seleção muito grande. E terceiro, que é muito importante destacar isso nesse estudo Lightsite 3, é que a chance de falso positivo devido a essa multiplicidade de desfecho, ela aumenta exponencialmente. Se vocês pegarem o estudo Lightsite 3, vocês vão ver um monte de desfecho secundário, mas assim, no tanto que o Matheus ele não dava para apresentar todos, são mais de 20. Quando você tem tantos desfechos assim, a chance de você ter falso positivo ela aumenta muito. A cada desfecho, quando você vai fazer lá o cálculo estatístico, você tem que fazer um cálculo para aquele desfecho, tem uma chance de 5% de dar falso positivo. Se você vai adicionando desfecho 1, desfecho 2, desfecho 3, desfecho 4, desfecho 5, você vai aumentando essa chance de falso positivo. Isso aí tem até um termo, tá? Se vocês quiserem pesquisar, que é esse problema de multiplicidade de desfechos. Quando isso acontece, tem uma forma de você fazer uma correção estatística, tá? Que basicamente é deixar o P, que é aquele p-value mais restrito. E o Lightsite 3 ele não fez isso, tá? Em nenhum desfecho que ele colocou aí como adicional. Isso é uma coisa que a gente tem que apontar com cuidado, tá? Ah, Thiago, mas isso é preciosismo. Dados são dados, você está sendo implicante. Tá, eu vou dar aqui 3 exemplos históricos onde hiperinterpretação de desfechos exploratórios eles levaram a erros crassos. Então, o exemplo 1 de hiperinterpretação de desfecho exploratório. HDL baixo aumenta a chance de evento cardiovascular. Quem nunca já ouviu falar nisso, né? Historicamente, devido a múltiplas análises exploratórias, por análise de subgrupos não planejados, sempre se acreditou que HDL baixo estaria relacionado a uma maior incidência de eventos cardiovasculares. Só que quando eles foram investigar isso, essa hipótese de forma pontual com a niacina, que é uma droga que atua ali no HDL, em 2 grandes trials, o AIM-HI e esse HPS-2 trial, eles constataram que essa causalidade ela nunca existiu. Tá? Exemplo clássico número 2 de hiperinterpretação de desfecho exploratório. Naproxeno protege contra infarto agudo do miocárdio. Esse estudo, o Vigor, ele comparou o rofecoxib com o naproxeno em relação a desfechos gastrointestinais. E ele achou em uma análise exploratória, numa análise pós-hoc, não planejada, que o naproxeno estava protegendo os pacientes de desfecho de eventos cardiovasculares quando comparados com o rofecoxib. E é óbvio que a Merck, que era a farmácia dona dessa droga, ela explorou isso muito comercialmente. Um tempo depois, esse trial aqui, o Approve,
ele comparou o rofecoxib com o placebo, colocou como desfecho primário esses eventos cardiovasculares e ele descobriu que, na verdade, era o rofecoxib que levava a um aumento de eventos cardiovasculares e não o naproxeno que estava dando essa proteção, tá? Inclusive, essa droga ela foi retirada depois do mercado. Tá? Agora, um exemplo mais clássico, né, e interessante, de hiperinterpretação de desfechos primários exploratórios. Se você é do signo Gêmeos ou Libras, a aspirina não te protege do infarto agudo do miocárdio. Mas se é de Capricórnio, funciona brilhantemente. Só não estou inventando isso, tá? Eu coloquei todas as referências aqui. O histórico trial ISIS-2 ele demonstrou que a aspirina tinha um efeito protetor importantíssimo contra o infarto agudo do miocárdio. Isso é muito famoso. O Lancet, quando os pesquisadores eles mandaram para lá, ele exigiu que esses pesquisadores eles fizessem uma série de análises exploratórias, não planejadas, análises de subgrupo, para publicação, né? O Lancet ele exigiu isso. Os pesquisadores eles fizeram isso de forma contrariada, mas uma das análises que eles realizaram em protesto foi uma análise de subgrupo baseada em signos do zodíaco. E o resultado, se você é signo de Gêmeos ou Libras, isso aqui eu tirei, tá, do artigo, está transcrito, eu só copiei e colei. Se você é do signo de Gêmeos ou Libras, a aspirina não te protege do infarto agudo do miocárdio. Mas se é Isso, de Capricórnio, funciona brilhantemente. Tá? Isso isso aqui é sugere algum cuidado especial para quem é de Gêmeos? Você que leu o artigo? Não? Então estou ferrado. então, foi uma, assim, eles estavam querendo destacar, né, que você tem que ter muito cuidado quando você olha para desfechos que não foram planejados para aquele trial, né? Então, assim, resumindo, tá, ou voltando, por esses motivos que eu expus aqui, essa aparente proteção da fotobiomodulação contra a atrofia geográfica, ela tem que ser interpretada com muita cautela, tá? Então, assim, concluindo, tá? Em relação ao estudo Lightsite 3, tá, de 24 meses. São necessários novos estudos clínicos randomizados com desfechos primários adequados para medir a eficácia de tratamento de drusa. Tá? Medida de divisão de TDRS para medir a eficácia de tratamento de drusa é um tanto questionável. Segundo, esses achados eles devem se provar clinicamente relevantes para o paciente. E terceiro, a hipótese de proteção contra formas graves da doença, como atrofia geográfica, ela deve ser testada de forma prospectiva, planejada e com poder estatístico adequado. Então, assim, eu peguei essa frase aqui do Carl Sagan, que é um cientista, escritor, ciência se faz com ceticismo. Então, assim, a gente sempre tem que ser um pouco cético para olhar para dados, para olhar para os estudos. A gente sempre tem que fazer essa análise mais crítica. Ô, Thiago, primeiro, assim, queria te parabenizar pelo seu estoque de figurinha, é uma coisa realmente sensacional. Eu nunca vi tantas. Imagino que se você colocou essas é porque na fonte deve ter muito mais, essas foram as selecionadas, então parabéns. Segundo, para quem não conhece o Thiago, assim, o Thiago foi fellow comigo de retina, tá? E ele, nos últimos 5 anos, tem mergulhado 5 a 10 anos, né, Thiago? Tem mergulhado nessa questão de estatística absurdamente. Eu posso falar sem medo de errar, que é o retinólogo que mais sabe estatística no Brasil. E eu só não vou falar que ele é o oftalmologista que mais sabe estatística no Brasil, porque eu conheço o Flávio Irai. Mas eu não sei o quanto ele. Uma disputa ali seria muito interessante de ver, tá? Se vocês procurarem o nome do Thiago Rassi no PubMed, vocês vão ver uma série de publicações, a maioria é meta-análise.
Eu participei dessa de fotobiomodulação e a gente está fazendo uma outra de serosa. E assim, Essa de Serose tem que sair, né, Rosman? tem que sair. Porra, essa tá Essa aí excelente. vai dar discussão. Essa tá excelente. Vou te falar que é a melhor meta-análise que ele já fez de todas essas, inclusive as que estão publicadas. Concordo. E eu pude ver de perto a seriedade e a profundidade que ele tem com esse tema, com a estatística, né? Com a confiança no que a gente está, na informação que a gente está falando, né? É interessante a gente ver, você vê, não tem nem um décimo da experiência estatística com ele. Às vezes a gente pega um estudo e mata algumas jogadas, né? Por exemplo, essa da visão é muito fácil de a gente interpretar com um olhar meio crítico, né? Porque é uma melhora muito grande num paciente que, via de regra, não tem baixa de visão, e num desfecho que não é o que a gente escolheria, né? Você pega aí aquilo que você falou no começo, o paciente com DMRI, tu vai pegar a visão, porra, com o Drusa, tu vai pegar a visão como desfecho, né? Então, é um desfecho meio torto já de cara. Isso já dá para a gente olhar e falar, opa, tem uma coisa errada aí. Agora você vê como você... Ele fez um trabalho investigativo, né? Ele foi lá, porra, no FDA, foi lá no negócio do estudo. E como você vai destrinchando, você vê que uma publicação é muito mais profunda do que a gente pode ver. Então, esse olhar cético é muito importante, porque tem o viés, todos os vieses estatísticos e de metodológicos, e tem o viés do publicador, do autor, né? Que é o autor que, principalmente quando existe um interesse por trás, como é uma fotobiomodulação, né? Que é interesse no aparelho, interesse comercial. E lembrando que esse artigo ele estava com o sponsoring da Lumitera, né? Exatamente, estava com o patrocínio da empresa que produzia, que era dona, né? Que agora é a Alcon, que é dono da coisa. Então, esse olhar tem que ser questionado em, cara, múltiplos de 20, né? Então, eu não tenho nem o que concordar ou discordar de você, é só concordar com tudo. A gente espera que venha, né, que venham dados prospectivo. Você vai fazer, você vai ver o desenho metodológico dele para um estudo prospectivo, controlado, 2:1, randomizado, duplo cego, né? Você fala, cara, esse matou a pau, né? Porque é um estudo perfeito. Então, toda aquela crítica, você fala, esse não é porque é retrospectivo, esse é porque não sei o que lá, porque não foi randomizado, esse é porque não foi duplo cego. Os caras fizeram o caminho inteiro, né, para provar vamos dizer, a idoneidade deles, né? E ainda assim, quando você vai mergulhando no estudo, você vê que tem muita água para rolar. Eu espero que eu duvido que eles façam um estudo de atrofia geográfica, tá? Eu acho que eles já estão muito satisfeitos com a melhora da acuidade visual, e quando eles apresentarem nos congressos, eles vão botar aquela curva bem bonita, né? Com uma linha aqui em cima, outra linha aqui embaixo de acuidade visual, que você vai achar que são 20 letras de diferença, e é isso aí, é a vida que segue, né? Não vai, ninguém vai querer buscar, eles já tiveram um estudo, o efeito positivo, eles não vão buscar um estudo com efeito negativo, né? Então, Tá. ninguém vai fazer isso daí. Eu queria pontuar mais algumas coisas assim que eu não coloquei tudo, tá? De algumas coisas assim que eu vejo assim como que poderiam melhorar no estudo. Primeiro assim, pontuar que é difícil, né, cara? Assim, você fazer estudo de drusas, né? Não é algo fácil. Eu acho assim, se criticou tanto, né, o desfecho primário. O que você poderia colocar como desfecho primário adequado? Eu acho que o volume de drusas poderia ser um bom desfecho, só que o N teria que ser muito maior, né, do que desses estudos que eles fizeram, porque a drusa, vocês sabem que ela tem uma característica meio aberrante, inclusive o PEN, ele tem um estudo muito bacana sobre isso. Tem drusa que diminui, tem drusa que aumenta, tem drusa que continua do mesmo jeito, né? Então, você tem que levar isso em consideração, mas eu acho que o volume de drusas poderia ser uma boa forma para você ter um desfecho primário adequado.
Uma coisa que eu queria é, pontuar, você vê que ali na conclusão, que isso daí o Matheus ele não inventou, eles escreveram lá que teve diminuição de drusa, né? Mas na verdade não foi estatisticamente significante, tá? Foi igual ao do Chan, tá? Só deixando isso daí bem pontuado, tá? Como desfecho primário funcional, e, aquele estudo do Ponderfer et al. Lá que eu apresentei, eles botaram algumas hipóteses que tiveram uma relação muito boa com o volume de drusas, que foi medida a divisão com a tabela do Moorfields, que é um tipo de ETDRS que você tem um contraste menor, e a microperimetria, né? Parece ter uma sensibilidade boa também, teria uma sensibilidade boa para você cruzar com o volume de drusa. Talvez seria um bom desfecho para medir a eficácia de tratamento de drusa. O próprio FDA parece não, ele liberou, né, como desfecho para medida de degeneração macular relacionada à idade, atenuação de zona elipsoide, né, por ênfase. Isso daí seria algo também interessante para esses pesquisadores considerarem, tá? E algumas críticas adicionais. É, a gente viu esse desfecho 24%, né, em paciente com atrofia geográfica. Eu levo a pergunta para você, Rosman, Du, ou algum outro colega que esteja aí. 24% de incidência de atrofia geográfica em 2 anos em paciente com DMR intermediária. Isso é normal? Né? Está muito alto. E por que que eu questiono isso? Aí quando você vê o estudo, né, e você vê ali aqueles resultados, eu falei, cara, tá, deixa eu ver, vamos ver qual que é o prognóstico. Às vezes, o prognóstico desse pessoal aí do chá era pior. Vamos ver como que estavam as características ali do OCT. Será que ali naquele OCT tinha mais será que nos pacientes do grupo Chan eles tinham mais pseudodrusas? Ou eles tinham focos hiperrefletivos? Ou eles tinham espessura de coroide menor, que são fatores de risco para atrofia geográfica? Você não acha isso no estudo, eles não avaliaram. Então, assim, a gente tem essas falhas aí que a gente tem que ter uma análise crítica. Outra situação, índice de cirurgia de catarata entre os dois grupos, tá? Os pacientes do grupo da fotobiomodulação, eles eram mais fáceis, tá? E no estudo não deixa claro qual foi a porcentagem em 2 anos de idosos que operaram catarata. Será que essa melhora de visão não foi porque esse pessoal operou catarata ao longo de 2 anos? A gente não sabe, isso não está na Table 1, que é onde a gente analisa isso. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pontuar e ser cético, né? Mas, enfim, no final das contas, é muito desafiador, tal, achar um desfecho adequado para a Drus. Eu acho que é um estudo difícil de fazer, mas tem um viés aí mercadológico, claro, né? A gente vê isso, então assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que a forma com que eles publicam os resultados, eles publicam de uma forma. Você vê que quando o Royce, né, sabe disso, quando você vai escrever o artigo, né, e você escreve o parágrafo das fraquezas do estudo, você tem que descer o pau do seu estudo, né? Você desce o pau, não, o estudo é pequeno, é cheio de viés, é heterogêneo, blá, blá, blá. Às vezes você precisa até de 2 parágrafos. Você vê que o parágrafo de fraquezas do Lightside 3, ele falando que a fraqueza é porque no grupo Chan não era um grupo controle de verdade, na verdade estava fazendo uma fotobiomodulação, então por isso que a fotobiomodulação provavelmente teria um resultado muito melhor
se fosse comparado com quem tiver. Isso foi a fraqueza no parágrafo de fraqueza. Então, assim, a gente fica bem cético, né, a ler esse artigo aí. Tá? É engraçado, né? Como é que é? Assim, para a gente vai ser muito difícil, né, o Thiago? É tanta não conformidade científica ali e interpretação que vai ser difícil a gente mudar a nossa opinião, né? E o Alexandre escreveu agora aqui na. Vamos esperar novos trials, não sei do que. A questão é que, primeiro, que eu não acho que vai ter novos trials, porque eles provaram o que eles queriam provar, e numa revista, publicada numa revista de valor, e aí teria que ter um Don Quixote para resolver fazer um trial falando contra, ou não falando contra, mas que, né, que fizesse da forma mais correta possível. E quem vai comprar uma briga dessa de fazer um estudo com não sei quantos pacientes, acompanhando não sei quantos anos, para provar que o negócio não funciona, né? Então, a gente vai ter que ficar com essa nossa interpretação, e aí citando até um grande cientista, o compadre Washington, né? Pau que nasce torto nunca se direita. Então, eu acho que vai ser muito difícil a gente ter uma novidade de interpretação disso, né? Vai ficar a gente tentando demonstrar fragilidades e o Light Science 3 com 2 anos, normalmente até estudo de antiangiogênico encerra com 2 anos, né? Então, eu acho que eles, na verdade, encerraram a trilogia deles aí e tchau, um abraço, entendeu? Quem quiser que compre o aparelho agora. Eu acho que não vai ter, a gente não vai ter essa réplica, não. Excelente. Edu, verdade? Sem nada a acrescentar. Alguém Alguém quer, aí quer fazer alguém algum quer ter comentário? mais algum comentário, ligar a câmera? A Vânia falou que ela estava numa sessão do SBO e a turma estava defendendo a fotobiomodulação. Assim, mais uma vez, gente, quem está aqui pôde ver uma, um nível de profundidade de interpretação que vocês não vão ver em lugar nenhum, tá? A meta-análise já está publicada. Quem quiser vai lá ler a meta-análise que foi capitaneada aí pelo Tiago. Mas vocês não vão ver nenhum paper grande falando contra, ou falando contra que eu digo, né, demonstrando cientificamente que o resultado não é interessante, isso não vai acontecer. E quando vocês estiverem na SBRV, ou no Diabo que o Parta, aí, qualquer congresso desse que tiver, e alguém for apresentar os dados do Light Science 3, vão apresentar da forma que está publicado no paper. Tá? Então, vocês vão todos nós, né, vocês não, nós todos sairíamos da aula achando que o negócio realmente é milagroso, né? E agora a gente teve a oportunidade de pelo menos ter essa profundidade da interpretação de um paper que teoricamente é pica das galáxias no nível metodológico, foi publicado numa revista top e que a gente hoje consegue olhar com um olhar crítico para ela, para essa publicação. Então, queria agradecer, Matheus, queria agradecer o Tiago até por esse trabalho investigativo, né? Porque ele não precisava ter feito isso, a meta-análise já está publicada, já virou história e não precisava ter esse nível de apurrinhação ou perda de tempo de ir lá ver o FDA, o que foi, o que deixou de ir, mas ele fez isso para a gente, então queria agradecer bastante aí, Thiago, pela sua disponibilidade, viu? Valeu, Roisman, valeu. Muito bacana estar aqui de novo discutindo. E eu quero em breve estar discutindo a nossa da Serosa, que eu acho Isso. que vai dar polêmica. Essa aí vai dar problema e você vai estar lá, lógico, né? Não, com certeza. Cara, o Alexandre está pedindo aqui o link da meta-análise, Edu. Você tem isso Eu fácil mando, eu aí? mando o link Me manda. para você e você manda lá no grupo do Orbit. Bem, Deixa eu ver, eu acho que qualquer eu coisa, tenho ele aqui. É só mandar aqui no. Só um você consegue minutinho. anexar, eu acho. Dá para anexar aqui, Edu, nesse negócio, nesse chat, Ele um pode, ele documento? pode Não? mandar como mensagem, mas ele tem que mandar o link. Eu vou mandar. Link,
Se colocar também RAS no PubMed, RAS e fotobiomodulação, acha fácil, né? Foi publicado no International Journal, né? No nosso, né? No Retina in Vitro, não Isso, foi, Thiago? E foi. esse é Open Access, eu acho, né? Acho que é só. Já tá, já mandei no Pronto, link, então tá tá? aí, emendado. Galera, muito bom, adorei, muito bom mesmo. E é isso. Toda terça tem OC Terça. Acho que semana que vem, como vai ser feriado e pós esse BRV, provavelmente a gente vai entrar com A uma reprise do Chaves. reprise, uma reprise do Chaves. E na outra semana, viu, se a Isabela estiver por aí, mas se não, eu mando mensagem para ela depois. Tô Vai, aqui, não. tô Ah, pronto. aqui. Então já sabe, já tá tendo a notícia, você vai ficar para a próxima semana e aí a apresentação vai ser da nossa querida Isabela aí. Dia 28, né, Luiz? Dia 28, isso aí. Isso, combinado. Galera, Beleza. beijo. Boa noite.